Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de julho de 2025. São 19 horas. Após as informações que chegam hoje de que o Donald Trump fez aquela ameaça e essa ameaça pode ter consequências, sim, em mais algum tempo, tudo isso me fez procurar informações. Essas informações mostram que há uma reação prevista ao que parece que vai acontecer de qualquer maneira. E essa reação inclui a decisão do Alexandre de Moraes de, no dia seguinte ao ataque dos Estados Unidos via Donald Trump ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso ocorre por uma única e simples razão, porque haverá reação e a reação será forte por conta de que há um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar obstrução de justiça. Há dois inquéritos abertos, na verdade. Um desses inquéritos, os dois inquéritos envolvem o Jair Bolsonaro e os dois podem gerar a ele uma prisão preventiva antes da hora, antes do julgamento, antes de qualquer coisa. No primeiro caso, diz respeito a ele fazer os seus advogados assediarem Mauro Cid e a família dele. Esse caso iria caminhar lentamente até a conclusão do julgamento, porque não seria interessante, segundo as informações que eu obtive, não seria interessante prender o Bolsonaro, sendo que a prisão dele pode acontecer daqui a 3, 4 meses no máximo. Mas há uma outra razão e um outro caso que pode sim colocá-lo na prisão a qualquer momento, até como uma resposta ao golpismo. E o que é, e do que é que eu estou falando? Eu estou falando do inquérito aberto para investigar Eduardo Bolsonaro por conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos com a finalidade de intimidar o STF e o pai dele por financiar esse trabalho que o Eduardo Bolsonaro faz lá nos Estados Unidos. E tudo isso vai ter consequências. Antes não havia uma razão muito clara para que essas coisas pudessem acontecer, mas hoje clarearam a minha visão sobre o que está acontecendo. E tudo diz respeito à eleição do ano que vem. A colocação de um bolsonarista no poder, derrubarem o Lula via eleição ou por qualquer outra forma, isso seria muito bom para os interesses do Donald Trump, que ele acha que são os interesses dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito, ao BRICS, que pretende fazer com que o dólar deixe de ser a moeda mundial. E segundo lugar, também no que diz respeito às Big Techs, que aí já em escala menor. Mas na escala macro, os BRICS, com a aproximação do Lula com os BRICS, os outros países, tudo isso faz com que o Brasil realmente seja um alvo bastante interessante para o Donald Trump, o que pode justificar que ele queira a eleição de um bolsonarista aqui no Brasil. Muito bem, a reação do Brasil virá e virá forte. Essa é a segunda parte da história. A sanção ao Brasil e a confissão do Eduardo Bolsonaro, sobre a qual eu já tratei aqui no Blog da Cidadania nesta terça-feira, de que tudo o que está acontecendo é por obra dele, tudo isso vai permitir que esse inquérito aberto contra o Eduardo Bolsonaro e o pai dele por obstrução da justiça gere as consequências que
obstrução da justiça tem no Código Penal. Não é? Então, a consequência de obstrução da justiça, o Braga Neto que o diga, é prisão preventiva. Então, essa reação ocorrerá e sem que seja necessário uma sanção aos Estados Unidos, uma luta direta com os Estados Unidos. Nós tomaremos as medidas aqui no Brasil e será uma resposta forte a uma agressão que pode acontecer a qualquer momento, inclusive porque você tem um dos capangas do Donald Trump, o Steve Bannon, dizendo isso. Mas o Steve Bannon sozinho dizer isso não é nada, mas ele dizer isso após o Donald Trump escrever um bilhete absurdo como aquele que ele divulgou ontem na sua rede social, que tem o nome de Verdade Social, o que é uma grande mentira, não é? Tudo isso faz com que a prisão do Jair Bolsonaro, em decorrência dessa tentativa de obstruir a justiça brasileira, agora atingiu uma escala crítica e, muito provavelmente, vai acontecer. Vamos ver as informações que eu reuni sobre esse assunto. É provável que nos próximos dias o Brasil possa, sim, experimentar, né, uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos, já que no Brasil não existem mais ferramentas para fazer, né, o Brasil voltar a ser uma democracia normal. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. Né? É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizer ainda que é patriota. O ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito aquele da Polícia Federal que investiga a atuação justamente do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Atuação essa nos Estados Unidos, como a gente estava comentando aqui ainda agora. A Polícia Federal pediu aqui, um prazo, esse prazo de mais 60 dias para concluir investigações. Só para lembrar, a abertura desse inquérito foi determinada por um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, ao Supremo. De acordo com os procuradores, Eduardo Bolsonaro teria atuado nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Se você estiver interessado em tudo que foi dito, corre lá no G1, claro, depois que a gente sair do ar, na hora que você estiver vendo ali o joguinho e tal, dá uma chegada lá e olha o que foi decidido. Apesar de os bolsonaristas estarem ali divulgando que o ministro Alexandre de Moraes está prestes a sofrer uma sanção, inclusive já recebeu uma intimação, a Advocacia Geral da União, a pedido do Supremo, está cumprindo o caso, né? Se for decidido que a venha ser acionada para defender a Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes será feito, mas ela diz, olha, até agora nenhuma decisão. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países BRICS. Veremos resultado em algumas semanas, diz Steve Bannon após defesa de Bolsonaro por Trump. Na verdade, esse sujeito é alguém que, inclusive, está fora do governo Trump, está afastado do próprio Trump, devido a um monte de besteiras que ele andou fazendo por lá. Porém, o que ele está dizendo se coaduna com a decisão que o Trump tomou ontem de publicar um texto na sua rede social, uma tal de Truth Social, né, que é verdade social, o que... Eu repito, eu gostei desse trocadilho, é uma mentira. Muito bem, as sanções, segundo informações que chegam
por vários veículos aí a Moraes, chegam à mesa de Trump, que avalia duas punições, uma pela tal lei Magnitsky e outra por uma lei chamada, cuja sigla é IEPA, né? International Emergency Economic Powers Act. Os nomes pomposos aí, seja como for, o Alexandre de Moraes, inclusive, teve um sujeito histriônico aí, um tal de Jeffrey Schickini, um advogado que fica tentando cavar cliente no bolsonarismo, né? Ele tentou cavar a defesa do Bolsonaro, protocolando no STF um habeas corpus contra ele em 25 de janeiro do ano passado, para que o Bolsonaro não pudesse ser preso por participar da manifestação, e inclusive a própria defesa do Bolsonaro rejeitou a tentativa dele de fazer isso. Ele andou espalhando que o Alexandre de Moraes poderia perder imunidade diplomática e queria colocar a Interpol atrás dele, né? E aí essa matéria desmente isso, é mais uma invenção desse sujeito aí. Mas seja como for, o governo Lula vê as medidas dos Estados Unidos contra Moraes como uma agressão estrangeira e está avaliando as medidas tomadas pelos Estados Unidos contra o ministro Supremo como agressão estrangeira. São sinais dos tempos de agressão estrangeira, disse o ministro à coluna, e fontes em Brasília dizem que isso ficou claro depois dos posicionamentos mais recentes de Trump. Estão sendo preparadas minutas de intervenção processual em nome do governo brasileiro, e as empresas acusam, lá nos Estados Unidos, acusam o Moraes de desrespeitar as leis dos Estados Unidos, tomando medidas aqui no Brasil. É o fim da picada. As leis dos Estados Unidos estão valendo aqui no Brasil e tem patriota defendendo isso. Muito bem, a AGU prepara a defesa de Moraes nesse processo. Ficou decidido que é a AGU que vai entrar na dança, não é? E vai defender o Moraes em um processo que tem lá nos Estados Unidos. Um jurista, o Walter Maierovitch, desanca essa decisão maluca, chama de bizonha, que é sem sentido, e o Tarcísio está apoiando essas medidas do Trump, colocou de novo o boné do Trump, né? E aí ele se descredencia como tal bolsonarismo moderado e compra uma encrenca com o STF, que inclusive está investigando umas emendas que ele anda usando por aí, né? Seja como for, após o post do Trump, o Moraes prorrogou a investigação contra o Eduardo Bolsonaro. E ele fez isso por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. Uma coisa tem a ver com a outra. Você viu no início da matéria o próprio Eduardo Bolsonaro achando que está coberto por Deus, né? O Trump para ele é Deus, confessou num debate com o Boulos na CNN que ele fez mesmo aquilo do que ele é acusado no inquérito que está aberto no STF. E a consequência disso, já que está provado que o Jair Bolsonaro está financiando esse processo de conspiração contra o Brasil, vai ser, primeiro, tomar medida clássica da obstrução da justiça contra o Bolsonaro. Então, sendo aberta uma ação penal contra o filho 03 e o pai dele, a primeira providência seria prender os dois. Como o Eduardo Bolsonaro não está aqui, segundo essas informações que eu obtive, a prisão de Bolsonaro é certeza. Se for aberta a ação penal contra o Eduardo Bolsonaro, o pai dele vai entrar nessa ação também como réu por financiar, porque o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é para beneficiar o Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro, pelo jeito, vai em cana antes da hora, ou muito depois da hora, na visão de muita gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.